Saudações, como vão, meus amigos e minhas amigas? É muito bom estar aqui com vocês novamente, unidos na verdade do Criador, né? Um grande abraço a todos. Lembrando, já de princípio, tem um clique no sininho de positivo, né? Outro clique no sininho não, né? Dê um positivo, dê um clique no sininho negro para vocês receberem notificação quando eu posto um novo vídeo. Inscrevam-se no canal, que é importante, e mais importante ainda, compartilhe esse vídeo, né? Para que outros também possam estar sendo alertados, né? Vamos dizer assim, sobre os fatos que eu relato aqui, entre a verdade e a mentira, né? Hoje vamos dar continuidade à aula falando sobre os aliens. Hoje vamos falar sobre a antropologia e a arqueologia, tanto a humana como a alienígena, mostrando verdades e mentiras, né? E para você ficar sempre atento, sempre esperto. Em tudo que eu passo é para que você fique esperto, né? Não acredite em tudo. Pode ter certeza, 95% do que você ouve e te ensino são mentiras. Vamos lá. Vamos comprovar tanto a existência dos ETs como da vinda deles ao planeta Terra, dando uma passada pela história. Inicialmente, Anunnaki, né? Dizem eles serem os criadores da raça humana. O filme, para quem não assistiu, é muito interessante. Prometheus é baseado nesta história. Claro, divergentes em vários pontos, como é a arqueologia. O povo considerado mais avançado para a época, os sumérios, na Mesopotâmia, dizem eles ter escrito em placas de argila, contando essa história, como sempre. Há muita discordância nos relatos. Antes vamos deixar bem claro, tudo que vou falar a vocês pode ser verdade ou mentira. Por quê? Como se vai acreditar em achados arqueológicos, não podendo estar perto ou presente durante o achado. Entenderam? O cara achou lá a múmia, como é que eu vou saber se é verdade que ele achou se eu não estou lá? Que é fácil criar isso hoje. Com os artistas de efeitos de cinema, artistas plásticos. Eu vou deixar depois abaixo vários links, e um deles é sobre uma artista que faz exatamente isso. Sei que muitas das imagens que nos mostram são falsas, como sempre, criadas por artistas, como já disse, plásticos, como pintores, escultores. Os esqueletos, os crânios, os esqueletos, os bustos e outros achados arqueológicos que foram desmentidos são os crânios de cristal. Aqui eu só estou dando uma pinceladinha, mas abaixo eu vou falar mais sobre eles, tá? E provaram que foram fabricados no século XIX e XX, de onde foi produzida a história do filme Indiana Jones e a Caveira de Cristal. Muito bom, por sinal, no meu gosto. Outro, porém, é de que existam vestígios de que o ser humano está aqui há muito mais tempo do que o que promulga a ciência antropológica humana. Vamos começar a explanação. Recentemente foi encontrado um livro que dizem eles na Sibéria, onde fala sobre as raças alienígenas que visitam o planeta. Uns dizem que lá consta como 58 raças e outros dizem 82. A mesma confusão de sempre, né? Dizem que era um livro para os agentes russos da KGB. Nada provado. O que vejo quase sempre é muita palhaçada para vender livros. Na caverna Apidima, na Grécia, pesquisadores encontraram o fóssil humano moderno mais antigo já achado fora da África, até agora. Trata-se de resquícios de um crânio de um Homo sapiens que datam de pelo menos 210 mil anos.
É possível que a descoberta altere o que já se conhece na história da humanidade. O novo achado mostra que os princípios humanos modernos podem ter deixado a África anteriormente ao que se pensava para se instalarem na Europa. Os resultados indicam que houve uma dispersão dos Homo sapiens fora da África antes do que se acreditava, ou seja, antes de 200 mil anos. Estamos observando evidência de dispersões que não se limitam apenas a um êxodo que saiu da África, contou ao jornal The Guardian Catherine Harvat, diretora pela paleoantropologia da Universidade de Tübingen, na Alemanha. Artigo disposto pela revista Galileu. Pesquisadores descobriram um crânio quase completo de um ancestral do homem que viveu, olhem só, pela prova que eles fizeram, 3.800 milhões de anos. Sabe o que é isso? 3,8 milhões de anos. Na Etiópia também. Se isso for verdade, irá jogar por terra a história e a teoria de que fomos criados há 450 mil anos. Fica o enigma, apesar de isso é uma teoria, né? Então não é verdade. A descoberta publicada na revista científica Nature desafia a ideia que temos sobre a evolução humana. No Brasil, foi encontrado um dos mais importantes itens da arqueologia que ajudaram a compor a pré-história americana. Esse fato aconteceu no início da década de 70, mais precisamente em 1974, em um sítio arqueológico denominado de Lapa Vermelha, localizado na cidade mineira de Pedro Leopoldo. A responsável pela escavação e pesquisa foi a equipe da arqueologia Annette Lamen, em Pereira. Nas escavações foi encontrado um crânio humano e logo foi comprovado que se tratava de uma pessoa do sexo feminino. Foi até bem divulgado, né, esse fato. Após a análise do crânio, foi constatado que ela teria morrido há aproximadamente 11 mil anos, que não representa nada, vamos dizer assim, né? Quase na arqueologia de milhões de anos, né? Ou seja, perto desse crânio de 3,8 milhões de anos. Recentemente, uma série de crânios estranhos foram encontrados no Peru. E a notícia mais intrigante é que o DNA dos crânios não tem nenhuma relação com o DNA humano. Veja bem, tudo isso são confirmações. Mas como você vai saber de fato se isso é verdadeiro como eles estão propondo, né? A informação foi revelada pelo diretor assistente do Museu Paracás, Brian Foster, e tem dado o que falar. Pode significar que a ciência está perto de ter uma prova da existência de uma espécie inteiramente nova, que alguns diriam se tratar de uma espécie alienígena, que eu também creio. Eles têm os crânios alongados, como vários outros em escavações de outros países. Ou, correlativo é a história suméria e egípcia, é de que os reis do Egito eram ETs, e que teriam esses crânios alongados. Prova é dos achados das estátuas e hieróglifos, mostrando esses seres com seus pseudos chapéus, sendo apenas uma maneira de acobertar os crânios alongados. Aqui ele vem para cima, assim, e é bem comprido mesmo. Um grande exemplo, para quem quer observar, é o suposto crânio de Nefertiti, né? Com aquele chapéu assim meio para cima, né? É porque ela é dito que ela era uma extraterrestre. Existem amostras de crânios alongados. Esses crânios são um emaranhado de confusões entre o real e o fictício, pois muitos desses crânios que a arqueologia diz ter achado não passam de mentiras, engodos sensacionalistas. Outros cientistas céticos dizem que esses crânios pertenceram a humanos com macrocefalia. Vejam quanta confusão fazem tentando nos fazer acreditar de que eles dizem a verdade, ficando a realidade de que sempre devemos ficar espertos. Entenderam? Será que os nazistas encontraram fósseis alienígenas durante as inserções buscas
incessantes buscas à procura de civilizações perdidas? Embora a ideia pareça absurda, uma caixa com insígnia do Instituto Ahnenerbe, pertencente às tropas de Adolf Hitler, contendo 2 supostos crânios extraterrestres, achada na aldeia de Kamenogorsk, na região de Adjeia, na Rússia. É meio estranho, né? Hitler, alemão, e achou a caixa que era alemã na Rússia. Bom, pode ser, né? Teve a guerra, os soldados foram lá, essas coisas aí. Foram noticiadas pelo jornal inglês Daily Star. De acordo com o responsável pela descoberta, Igor Ogei, gerente local da Sociedade Geográfica da Rússia, investigadores avaliaram os crânios como sendo extraterrestres. Crânios de cristal, vamos a eles. Durante os últimos 10 anos descobriu-se na América diversos crânios de cristal, provavelmente talhados por culturas pré-colombianas, dotadas de meios tecnológicos impossíveis para aquela época. No entanto, eles já começaram a aparecer no final da década de 1890, quando 2 deles, feitos de quartzo transparente, foram descobertos no México. Tratavam-se de 2 peças únicas em seu gênero, supostamente encontradas por mercenários, que as obtiveram de camponeses locais, que por sua vez as tinham roubado de tumbas existentes naquela região. Um desses objetos é conhecido atualmente como a caveira de cristal britânica. Esta foi comprada de contrabandistas pela famosa joalheria nova-iorquina Tiffany's, e posteriormente em 1898. Adquirida, quer dizer que eles compram coisa contrabandeada, né? Adquirida pelo Museu Britânico por 120 libras esterlinas. Lá se encontra até hoje. Ela pesa 13,9 kg, mais pesada que o nosso crânio, que pesa em torno de 10 kg. E possui em seu interior uma agulha. Foi adquirido pelo órgão por meio de um doador desconhecido. Como desconhecidos, pagaram 120 libras. Sempre as contradições, apesar que está falando de outra caveira, né? Mas é confuso. E outra coisa, como uma joalheria dessa vai comprar, como é que se fala? De um contrabandista? Ou é mentira ou tem safadeza aí, né? Então, leia nas entrelinhas. Como sempre, as contradições. A outra é chamada de Caveira de Paris, que está exposta no Museu Trocadeiro da capital francesa. Tem uma agulheta que atravessa de cima para baixo, talvez feito por um grupo cristão, besteira, para colocar nela uma cruz. E o estilo, a forma e o corte são similares a outros crânios de cristal menores, descobertos em diversas ruínas do México e atribuídos aos astecas. Seus traços superficiais são muito toscos se comparados com as demais caveiras, mas esta é quase de tamanho humano. O mistério desses inusitados artefatos passou a ser mais profundamente conhecido quando apareceu em cena o crânio de cristal de Mitchell Hedges. Esta peça foi descoberta nas ruínas de uma cidade maia em Belize, nas Honduras Britânicas, em 1924. Naquele ano, o explorador F.A. Mitchell Hedges, segundo o relato de sua filha Ana, realizou uma expedição ao coração do país com a intenção de encontrar evidências arqueológicas da perdida cidade de Atlântida. Os nativos guiaram seu grupo até as ruínas maias, que estavam completamente escondidas pela vegetação. Assim que abriram caminho com fogo, surgiu uma grande localidade com muitos edifícios. A arqueologia mais conservadora apenas se atreve a esboçar teses que expliquem os crânios de cristal encontrados em todo o mundo. Sempre é isso, né? Hipóteses de teses. Enquanto isso, estudiosos tentam associá-lo aos extraterrestres. Examinou o crânio em 1971 e seus técnicos descobriram que quem quer que tenha fabricado o crânio havia tentado seguir a natureza do quartzo, mas dando ao resultado final uma orientação molecular completamente ao contrário do mineral. Mesmo assim, o objeto parecia dispor de um elaborado sistema interno de lentes e prismas, pois refletia e refratava a luz que atravessava de maneira bastante interessante e enigmática.
O cristal de quartzo não apresenta tais propriedades em estado natural, como dizem os gemólogos. Embora muitos escultores contemporâneos afirmem que podem duplicar a forma externa do crânio de cristal de Matthew Ridges, ninguém conseguiu produzir algo semelhante que proporcionasse o estranho fenômeno que se observa no interior da peça original. Pode ser, né? Para que servem as caveiras? Mas para que serviam esses artefatos? Uma das chaves que poderiam desvendar o enigma das caveiras é o material com que foram talhadas, que é o quartzo praticamente puro. Hoje estamos familiarizados com a utilização desse tipo de cristal de rocha, que é usado em quase todos os aparelhos eletrônicos. A propriedade principal do quartzo é a sua capacidade de ampliar uma corrente elétrica que passa através do mineral. Essa é a razão por que os computadores são cada vez menores, já que necessitam de uma pequena corrente elétrica para funcionarem. Muitos médicos sabem também que essa rocha tem incalculáveis efeitos terapêuticos, já que o corpo humano possui um campo de eletromagnético ao seu redor e esse cristal tem a capacidade de ampliá-lo e ativá-lo, modificando o nosso estado vital. Por sua vez, segundo terapeutas holísticos, o quartzo é ainda utilizado para ajudar as pessoas a abrirem mentalmente seus dons psicoespirituais, sendo mais uma ficção, minha opinião, sendo mais uma ficção do que realidade. Apesar de eu ser um terapeuta, né? Não existe uma comprovação laboratorial, né? Dizem que nelas estão contidas informações e que só seriam acessíveis a pessoas de boa intenção, pois o crânio examina o indivíduo que está em sua presença e somente 2 compartilharam telepaticamente algum dado, só depois, aliás. Isso mostra no filme do Indiana, né? Para muitas culturas, isto é uma espécie de terceiro olho. Isso foi utilizado pelo cinema, como eu disse, né? O filme é O Reino da Caveira de Cristal, com Indiana Jones, onde mostra a ligação com um UFO e seres extraterrestres. E a ciência é tão tapada que não admite essa que provavelmente uma das grandes evidências ligando a raça humana aos ETs. Uma hipótese igual à dos crânios foi dada à tábua de esmeralda de Hermes Trismegisto, ou seja, que as placas só revelam o significado das escritas contidas nas mesmas para aquele que tem coração puro e verdadeiro, assim como boa índole. Claro, como ainda não se descobriu este ser humano, e dificilmente se descobrirá, tanto a caveira como as placas nada revelam. Conversa mole. Lembre-se, eu disse que essa mistificação foi uma hipótese aventada pela ciência. Os crânios de cristal antigos, com origem de um intervalo de tempo relativamente amplo, os mais velhos têm, por uma ótica muito conservadora, cerca de 2.000 anos. Infelizmente não existe nenhum método confiável, hoje, para datar com exatidão o cristal de quartzo. E qualquer idade que se assinale aos objetos encontrados se baseia apenas na aplicação do teste de carbono 14 aos materiais orgânicos encontrados junto às caveiras. As experiências de sensitivos com os crânicos, que eles dizem, né? Loucura. Vou relatar. Os sensitivos que têm trabalhado com os crânios de cristal antigos asseguram que os objetos emanam uma poderosa energia. Muitas dessas pessoas têm observado, mediante visualizações psíquicas, histórias completas das civilizações que tiveram essas peças em seu poder. Como é que esses caras tiveram essa peça em seu poder? Se elas estão em loja, em museu. Já começa por aí, né? Mas não foi dito que elas só se revelam de coração puro e verdadeiro, porque eu duvido que esses videntes, sensitivos, tenham coração puro e verdadeiro. Duvido. Olha a contradição. Outra coisa. Essa história já está ficando muito batida, né? Sempre dizem em relação a objetos enigmáticos
que eles só revelam ao de coração puro e verdadeiro. Falta de criatividade, né? Tá na hora, não? Tá na hora de acordar e falar a realidade, falar a verdade. Pare com o sensacionalismo barato. Como sempre surgem as crendices, as mistificações, pessoas que dizem terem sido curadas só em ver os crânios, e vem toda aquela ladainha repetitiva das histórias que cada um descreve, sem se darem conta que a cura for efetivada pela sua própria crença, pois toda a cura está contida no cérebro, né? Outro fato é de que recentemente espalhou-se a notícia de que esses crânios não são achados arqueológicos, mas foram sim confeccionados tanto no século XIX como no século XX, desfazendo, portanto, toda a fantasia promulgada pelos sensacionalistas arqueólogos, como os curadores de museus, dar crédito a tudo que eles mostram e escrevem. Para quê? Se muitas vezes são falsificações que depois são descobertas. Outro achado é a máquina de Antequítera, ou Antequítera, que é o computador analógico e planetário mais antigo que se conhece. Criado no século I a.C., na Grécia Romana, era usado para prever posições astronômicas e eclipses, como função de calendário e astrologia. Ela também podia rastrear o ciclo de 4 anos de jogos atléticos. Aliás, rastrear é um termo errado, né? Ela calculava atléticos que eram parecidos, mas não idênticos à Olimpíada, o ciclo dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. O mecanismo original está exposto na coleção de bronze e o Museu Arqueológico Nacional de Atenas, acompanhado de uma réplica. Outra réplica está exposta no Museu Americano do Computador, em Bozeman, Montana, nos Estados Unidos. Usando tecnologia no século XXI, para ver debaixo da superfície do mecanismo antigo, cientistas afirmam que o chamado mecanismo de Antequítera podia prever o balé do Sol e da Lua por décadas e calcular uma anomalia lunar que assombraria o próprio Isaac Newton. Construído na Grécia, entre 150 e 100 anos antes de Cristo, e possivelmente relacionado com o astrônomo e matemático Hipparcos. Sua complexidade provavelmente permaneceu insuperável pelo menos 1000 anos, afirmam. É um achado arqueológico dito como não extraterrestre, mas cabe mencioná-lo pela idade que o homem o criou e por sua misteriosa construção que talvez possa ser alienígena. Com licença um minutinho, vamos tomar um cafezinho, esquentar o gogó. Mas vamos lá. Um dos mistérios mais antigos da ciência tem a ver com a possibilidade da existência de pessoas gigantes terem habitado na Terra. Isso é um texto que até fala, a Bíblia, né? Os chamados Néfilins, né? Muitos cientistas dizem que eles nunca existiram, mas o mistério nos Estados Unidos é muito forte por muita gente ter encontrado esqueletos gigantes nas terras do país. A existência de gigantes humanos vivendo em locais remotos do planeta é objeto de fascinação de muitos, apesar de nunca haver sido comprovada, entre aspas. As teorias se baseiam em menções feitas em textos bíblicos, além de pinturas encontradas no Antigo Egito. Entretanto, descobertas arqueológicas apontam na mesma direção. Alguma espécie gigantesca de ser humano habitou o mundo que conhecemos, em algum momento da nossa civilização. Gigantes da caverna de Atiueca, esqueletos de homens de quase 3 metros de altura e com 6 dedos em suas extremidades, foram encontrados em uma caverna de Mengeles, território da antiga União Soviética. Pegada de gigante. As pegadas gigantes foram encontradas na África do Sul, em uma pedra de granito de 1,20 m de comprimento, ou seja, a pegada tem 1,20 m, com estimados mais ou menos 200 milhões de anos. São chamadas pegadas de Deus, como também conhecidas, né? Seriam prova de uma antiga raça de gigantes. O gigante de Java, seu esqueleto foi encontrado no sul da China. Estudos estimam que tenha 500 mil anos,
de existência, a cidade perdida dos gigantes. Pesquisadores encontraram na selva equatoriana uma imensa pirâmide de 80 metros quadrados, juntamente com diversos objetos de dimensões desproporcionais, bastante grandes para uma pessoa de altura em proporções regulares como a nossa. O encontro da estrutura reforça a lenda de que a região era habitada por seres humanos gigantes. Os gigantes das Filipinas. Trata-se de um fóssil humano de 5,18 metros, encontrado em 1956 na região de Gargayan. Gigantes chifrudos. Estes esqueletos descobertos em 1880 em Bradford, na Pensilvânia, mediam mais de 2 metros de altura, que não chegam a ser gigantes, né? São homens altos, com chifres de 5 centímetros no crânio. Estudos indicam que tinham em torno de 800 anos. Não sei se foi errado aqui, 800 anos não é nada, né? As pinturas feitas na antiguidade, né? Tem uma muito conhecida, que é o Triunfo do Verão. Mas tem muitas pinturas, não é só essa. É uma tapeçaria criada em Bruges, na Bélgica, em torno de 1538. Atualmente ela está em exposição no Museu Nacional Beireriches. Ela é famosa entre os teóricos da conspiração porque mostra claramente discos voadores pairando no céu. Abaixo vão estar lá os links para vocês pesquisarem, não só ela, mas outras muito interessantes, né, em seus desenhos. Como o cara lá em 1500 foi desenhar naves, uma delas inclusive são 2 naves assim em forma de globo e uma perseguindo a outra, porque você vê uma indo em uma direção, a outra que, vamos dizer assim, pressuposta está fugindo e o ser está olhando para trás, que está dirigindo a nave. Vamos lá. Há alguns anos, um homem encontrou um pedaço estranho de uma espécie de máquina de Vladivostok, na Rússia. O objeto se parecia com um pedaço de roda dentada e foi incorporado a um pedaço de carvão que ele estava usando para acender uma fogueira. Embora encontrar partes de máquinas antigas seja algo bem comum no país, a curiosidade bateu no cara, fazendo com que ele fosse atrás de informações a respeito do objeto. Testes revelaram que a peça era de alumínio quase puro e que com certeza tinha sido feita artificialmente, há mais ou menos 300 milhões de anos. Sabe o que é isso? Sendo que a humanidade veio descobrir isso apenas em 1825. Podemos dizer, ou o objeto tem de fato essa idade, ou os testes de carbono estão errados. Outro. Por volta dos anos 80, alguns exploradores encontraram uma enorme estátua de granito, ou melhor, de arenito, no meio de uma selva escondida na Guatemala. Sempre tem muita coisa lá na Guatemala, mas aqui na Amazônia também tem, porque é tudo, né, uma formação só, né? O rosto esculpido na pedra, com o crânio alongado e fino. Não parece pertencer a nenhum povo antigo, aqueles que a gente confere em livros de história. Muitos pesquisadores afirmam que as características originais da estátua representam um membro de uma civilização alienígena antiga, que era muito mais avançado do que qualquer uma das raças pré-hispânicas da América. Alguns até especulam que a cabeça pode ser apenas uma parte de um todo, de uma construção muito maior por baixo, como ocorre com os moais. E por que eles não escavam para verificar? Também conhecidos como as cabeças de Ilha de Páscoa. Né? Outro, em 1998, um andarilho chamado John J. Williams notou algo sobressalente. Sempre tem andarilho, é repetitivo, né? Sobressalente metálico no chão e bem estranho. Após a escavação e a limpeza do objeto, ele acabou encontrando um componente elétrico estranho ligado a ela, que teria sido feito pelo homem e pouco se assemelhava a uma tomada elétrica. Detalhe, depois de uma análise geológica foi constatado que a pedra teria cerca de 100 mil anos de idade. A rocha logo se tornou um mistério bastante conhecido no universo OVNI.
De acordo com Williams, que é engenheiro, o componente eletrônico embutido na pedra não foi colocado ou soldado no granito. Na verdade, a rocha provavelmente foi formada em torno do dispositivo. Outro. O sítio arqueológico de Ubaid, no Iraque, é uma verdadeira mina de ouro para os arqueólogos e historiadores de plantão. Desse local já foram achados diversos objetos de uma época pré-suméria, chamado período Ubaid, que está entre 5.900 a 4.000 anos antes de Cristo, como uma série de estátuas representando lagartos humanoides, indicando que eles não eram propriamente deuses, como os deuses com cabeças de animais do Egito, mas sim como se fosse uma raça de lagartos humanos. É óbvio que os teóricos dos antigos astronautas, antigos astronautas, logo deduziram que elas representavam os reptilianos. Nada confirmado, tudo dedução, que costumavam vagar pelo planeta azul e talvez ainda estejam por aqui, como dizem, de acordo com algumas teorias da conspiração. Vem falar comigo para me provar que é, Embora isso pareça improvável para muita gente no mundo afora, a verdadeira natureza das estátuas ainda continua um mistério. Mistério. Os incas e outros povos pré-colombianos deixaram alguns artefatos extremamente intrigantes no planeta. Os mais estranhos são provavelmente os chamados aviões antigos, objetos pequenos e dourados que parecem aviões rajados. Antes, pensava-se que as estatuetas tinham sido feitas apenas para se parecerem com animais, ou tipo de totem, Contudo, com o crescimento da ufologia e suas teorias mirabolantes, as características desses objetos foram associadas aos aviões de combate, desde a cauda de estabilização até o trem de pouso. Alguns crentes do universo dos astronautas antigos, até mesmo, eu vi, chegaram a construir modelos de aviões com as proporções desses mesmos, seguindo o mesmo padrão, antigo, equipando-o com hélices e motores a jato. E o que acabou se comprovando funcional, Tudo isso trouxe algumas especulações de que os incas pudessem ter entrado em contato com extraterrestres ou com pessoas capazes de construir aeronaves avançadas, vindas do futuro. Talvez, para variar, até hoje não existe nenhuma explicação plausível do que seriam essas estatuetas. Outro. Bom, podemos ficar horas aqui descrevendo achados arqueológicos. Eu vou acrescentar mais alguns detalhes ao final para que vocês continuem suas pesquisas. Como sempre digo, saber nunca é demais. Aliás, ele nos traz o discernimento. O que é o discernimento? É a capacidade de julgamento, que é o livre-arbítrio. Tenham em mente que todos os achados, alguns não se têm como negar a veracidade, e outros podem sim ser manipulados e falsificados. Entendam sempre, repetindo, que devemos ficar atentos. Vamos sintetizar alguns achados e descobertas. As mais conhecidas, são as pirâmides, espalhadas por vários continentes. Não são só as pirâmides do Egito, Tem mais de centenas de pirâmides descobertas. Lá mesmo, inclusive, não existem só as 3. As grandes bolas de pedra da Costa Rica e na Bósnia, em grande quantidade, estão lá para mostrar que a ciência não sabe nada, ou sabe pouco sobre tudo. Eles não conseguem entender como essas rochas foram esculpidas, essas bolas, tamanha a sua perfeição. Agora, por que uma está na Costa Rica e o outro está na Bósnia? E só nesses 2 locais? Por quê? Construções. As construções, ruínas de cidades, com sistemas de aquedutos sofisticados. Da mesma forma, a ciência não consegue explicar suas construções.
esqueletos de vários tipos, não são só os gigantes. Existem pequenos com asas, com chifres, tudo enigmas. Alguns, dentro desse padrão de mentira ou verdade, parecem homens, esqueci o nome agora, sereias, né? É isso aí. Tem o esqueleto deles. O esqueleto de um mastodonte, isso não tem como negar. Claro, afirmar corretamente que fica complicado, né? Esse mastodonte é um parente antigo do elefante, com um tiro bem no meio da fronte. Sim, existe o furo, que segundo a pesquisa declinou-se ser um furo de bala. Como na época do mastodonte ele foi abatido com um tiro de bala. Entenderam? Mapas mostrando apenas um continente, ou seja, não existiam os continentes. Era um continente só que denominaram Pangeia, né? E o outro, não haver gelo onde existe hoje. Ou seja, um mapa mostrava um continente e o outro mostrava regiões sem gelo onde hoje existe o gelo. A descoberta de pegadas fossilizadas na ilha de Creta, na Grécia, entra em conflito com a teoria que defende a humanidade ter origem na África. O conjunto de pegadas com quase 6 milhões de anos, descobertas recentemente na ilha de Creta, na Grécia, novamente, pode pôr em causa a visão da África como mãe da raça humana, que eu também não acredito nisso. A descoberta foi publicada na revista Proceedings of the Geologists Association. Uma pegada fóssil espetacular foi encontrada em julho de 2000 pelo arqueólogo amador Alves Delk, de Stephenville, Texas, e agora está em exibição no Museu de Evidências da Criação. Graham Rose, TX Mr. Delk, encontrou a laje solta. A laje é um pedaço de terra, né, ou pedra, contra a margem do rio Paluxy, cerca de 1 quilômetro ao norte do Dinosaur Valley State Park. Ele virou a rocha e viu uma excelente pegada de dinossauro. Por isso, ele levou para casa onde ele estava sentado em sua sala. Aliás, como sendo um parque de dinossauro, ele não poderia ter tirado essa peça de lá. Estará há anos, né? Ele estava sentado em sua sala de estar há anos, com centenas de fósseis. Depois de 8 anos, sofreu um acidente e resolveu vender o que tinha desses objetos. Ao sair do hospital, voltou para sua casa e decidiu que iria vender a pegada do dinossauro ao Dr. Carl Bogg, do Museu de Evidências de Criações nas proximidades, que iria pagar algumas centenas de dólares por isso. Ele começou a limpar a rocha e foi quando ele descobriu, depois de 8 anos, né, a pegada humana fóssil debaixo do barro seco, comprovado posteriormente como sendo do mesmo período de tempo as duas marcas, ou cerca de 100 milhões de anos. Uma prova de que estamos aqui há muito mais tempo do que o suposto, né? E tanto é descrito em um outro achado, né, que eu já disse acima, de 3,8 milhões de anos, fazendo cair por terra a teoria da evolução de Darwin novamente. Outra pegada de dinossauro, junto com a de humanos, foi encontrada no mesmo rio Paluxy, no Texas, caminhando lado a lado com cerca de 46 centímetros de distância, né, entre o ser e o dinossauro. E os pés humanos caminhavam com pegadas de 25 centímetros e no espaço confirmado também como sendo do mesmo período de tempo. E eram os 2 pés, caminhando, lado a lado, junto com as pegadas do dinossauro. No local foi encontrado também um dedo modificado humano do mesmo período. Outras muitas pegadas de dinossauros, calculando-se que algumas, o animal possuidor daquela achada teria pelo menos 15 metros de altura. Imagina, né? Uma casa normalmente, a casa comum tem em torno de
3 metros, né, de altura. Então você calcula isso, 5 vezes maior. Bom, fósseis diversos. Um fóssil quase intacto foi encontrado aqui no Brasil, um fóssil de dinossauro. Foi o achado mais evidente da existência deles, porque ele estava quase perfeito, quase inteiro. Creio que fui bem abrangente nesta síntese. Claro, poderia ser mais, mas o vídeo ficaria muito longo e sei que vocês têm preguiça de ler. Ou estou errado? Então fica aqui muitas referências e links para a sua lição de casa. Isso se você quiser sair da mesmice, né, e ampliar seus conhecimentos. Bom, além de deixar claro que tudo é discutível. Despeço-me fraternalmente, agradecendo a todos pela audiência e assistência, desejando a vocês muita paz, muita luz, na presença do Criador. Até a próxima.